Vamos então direto conversar ao vivo sobre as votações de hoje no plenário com a repórter Carol Nogueira. Bom dia, Carol. A gente quer saber qual é a pauta e como devem ser essas votações na casa, votações que caminham mais nesse compasso de espera aí pela chegada do pedido para a abertura do processo contra o Michel Temer. Bom dia, Vera. Pois é, como a gente viu, o dia ontem foi de muita repercussão, tanto da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, quanto do pronunciamento feito pelo presidente Michel Temer. O ritmo aqui na Câmara é realmente em compasso de espera da chegada dessa denúncia. No próprio texto da denúncia, num documento anexado pelo Dr. Rodrigo Janot, pelo Procurador-Geral da República, ele pede que o presidente Michel Temer seja ouvido antes dessa denúncia ser encaminhada aqui à Câmara. Mas cabe ao presidente da República, ele pode eventualmente abrir mão desse prazo de defesa prévia para que essa denúncia chegue mais rapidamente, seja logo analisada aqui pela Câmara dos Deputados. A gente vai conversar sobre tudo isso e também sobre as votações em plenário com o deputado Léo de Brito, que é vice-líder do PT, ele que é do PT do Acre, e o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do PP do Rio de Janeiro. Deputado Léo de Brito, sua expectativa para tudo isso? Tem a base de apoio ao presidente Michel Temer tem falado em esperar o conjunto de denúncias, outras denúncias que possam ser enviadas ainda pelo procurador. O senhor acredita que esse é o caminho? O senhor acha que chegando tem que começar logo a tramitar, a ter o trâmite aqui na casa? Eu entendo que as denúncias devem ser analisadas uma a uma. É esse o entendimento que nós da oposição temos. Inclusive, nós estamos obstruindo as votações porque nós queremos que tão logo chegue a denúncia até a Câmara dos Deputados, ela seja imediatamente processada e haja um foco aqui por parte da Câmara dos Deputados para a tramitação da denúncia. E não vamos aceitar nenhum tipo de manobra que coloque as três, provavelmente nós vamos ter mais uma denúncia por obstrução à justiça e também uma denúncia por organização criminosa, que junte as três denúncias. Então, cada uma delas deve ter um trâmite específico e uma votação específica, que nós queremos que seja com a mesma visibilidade que foi do impeachment da presidenta Dilma, num domingo, todos os deputados vindo aqui e fazerem sua declaração de voto. Deputado Júlio Lopes, o senhor acredita, o senhor concorda com essa análise do deputado Léo de Brito? Acha que em eventuais denúncias separadas devem haver trâmites separados aqui na casa também? Bom, eu queria conversar com quem está nos assistindo. O senhor, a senhora, enfim, quem é você que está nos assistindo, acha razoável que, decorrente de um mesmo fato, num mesmo episódio, numa mesma situação, sejam feitas três formulações de denúncias distintas? Isso é um ato político. E, como tal, nós vamos agir politicamente também, condensando essas denúncias e as analisando de uma só vez. É óbvio que não existe razão para o fatiamento da denúncia, uma vez que todas elas decorrem do mesmo fato. Qual que é a expectativa do senhor, deputado Júlio Lopes, sobre a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça? Alguns partidos têm modificado deputados por lá. O senhor acha que isso é uma movimentação normal? Como que o senhor acha que isso deve acontecer? Primeiro lá na CCJ, que é o primeiro lugar onde a denúncia precisa ser analisada aqui na Câmara. Olha, isso é uma prática de todo o governo, né? O governo, inclusive, que nos antecedeu, fez isso costumeiro às vezes. E é uma prática governamental. Eu acho que não é o ideal, mas é assim que funciona a democracia. Os partidos têm representatividade e quando aqueles parlamentares que individualmente não condizem com a direção partidária, ou aqueles parlamentares são punidos ou eles são substituídos. Isso é uma prática rotineira no parlamento. Deputado Léo de Brito, sua expectativa lá na CCJ, que é o primeiro passo, embora seja também um passo de instrução, né? A decisão final seja mesmo do plenário da Câmara. Olha, o que está acontecendo hoje no país é gravíssimo. O presidente da República, pela primeira vez, está sendo denunciado por crime comum. Portanto, isso não é uma questão meramente partidária. Hoje, o governo Michel Temer só tem uma agenda, que é a agenda de salvar a própria pele do presidente da República. Agora, a sociedade está dizendo que não aceita isso. Só 7% da população aprova esse governo que está aí. E a população, a maioria da população, mais de 80% da população quer o presidente fora, porque não tem condições morais e não tem condições políticas para continuar. Portanto, essas manobras que o governo está fazendo pode até dar certo na CCJ. Agora, aqui no plenário da Câmara, nós vamos querer saber como vai votar cada deputado. E não vamos aceitar deputado faltando aqui
porque quando um deputado faltar, isso vai favorecer a salvação do presidente da República, que, na verdade, tem contra si provas cabais e absolutamente irrefutáveis. Deputado Júlio Lopes, qual é o tamanho da base hoje? O presidente Michel Temer tem deputados, tem apoio aqui na casa hoje para evitar a abertura dessa denúncia? Sem dúvida, nós vamos ver isso aqui nitidamente acontecendo aqui na casa. Agora, o que eu gostaria de comentar com a senhora, com o senhor que está nos vendo, é o seguinte: nós nunca vivemos no país um estado policial como temos vivido. Não é razoável que hoje todo cidadão seja culpado enquanto não prova a sua inocência. O contrário é democrático, o contrário é constitucional. Portanto, nós temos uma série de situações em que a gente tem que fazer prevalecer o princípio da inocência. E a pauta do Brasil é a pauta do crescimento econômico, é a pauta da recuperação do emprego, do fim da inflação, que hoje está a mais baixa dos 10 últimos anos, e a retomada do crescimento que começa a acontecer já noticiada em todos os jornais. Essa é a pauta do Brasil. Aliás, os brasileiros também não estão nada satisfeitos com o perdão que foi dado aos irmãos Wesley nesse empreendimento maravilhoso dessa liberdade extraordinária desses cidadãos que estão vivendo nos Estados Unidos, com uma fortuna de brasileiros, apropriadas de brasileiros, que a cada 3 meses tem que depositar lá o seu dinheirinho para cobrir a diferença dos juros dos empréstimos benevolentes feitos à JF. Enfim, nós temos muito que discutir aqui no Parlamento, mas nós vamos mostrar que o Brasil prefere crescer a continuar nessa pauta de só politizar e criminalizar. Deputado Léo de Brito, do ponto de vista político, o que é melhor, enfim? O senhor acredita que é o momento de se acelerar isso, de que essa denúncia tramite mais rapidamente? A quem interessa demorar mais ou ir mais rápido? Eu considero que ela tem que ter o tempo que for necessário para que o presidente da República, inclusive, apresente suas alegações e, obviamente, a análise seja feita por todos os deputados. Agora, o que eu considero é que não existe pauta nenhuma do país que justifique a presença de um presidente corrupto no país. E as provas estão aí para comprovar isso. Nós não estamos falando o princípio da inocência, todos os princípios constitucionais eles devem ser levados em consideração. Agora, as provas contra o presidente da República são provas substantivas e, portanto, nós vamos fazer essa análise aqui. O presidente da CCJ, inclusive, colocou que vai se utilizar de um tempo razoável para isso, e eu acredito que isso não deve ser politizado. Portanto, nós vamos seguir os trâmites para votar, que é isso que a população quer, mas nada justifica a permanência de um presidente que não tem condições morais de estar na presidência da República. Deputado Júlio Lopes, enquanto isso, a pauta da Câmara continua, tem 3 medidas provisórias para serem votadas, uma sobre um regime especial de tributação para a produção de cinema e exibição cinematográfica, outra sobre o legado olímpico, a autoridade de governança do legado olímpico, e ainda uma terceira medida provisória que atinge muitos municípios, porque trata da possibilidade de usar recursos de educação que não tinham sido usados no ano passado, na vigência deste ano. Existe alguma possibilidade de votação? Ontem houve votação, existe possibilidade de continuar nessa pauta de medidas provisórias ou os deputados devem preferir voltar a analisar projetos de autoria dos próprios deputados? Em princípio, a gente vai continuar analisando as medidas provisórias. Ontem desobstruímos a pauta com a votação aqui até tarde, onde conseguimos avançar, ao contrário do que a oposição tem tentado fazer. Nós estamos tocando a pauta e fazendo com que o Brasil avance. Eu só queria, respeito muito o Leonardo, mas eu gostaria de dizer o seguinte: acho, obviamente, que nada justifica um presidente acusado, nem nada justifica crimes. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: o Brasil tem ainda um ano e 3 meses de validade de mandato, de fato, porque a eleição é em outubro de 2018. Nós precisamos de urgência na condição do Brasil, urgência em baixar os juros, urgência em recuperar o emprego, urgência em retomar a atividade econômica. É muito importante que nós nos centremos nisso, que nós demos ênfase ao crescimento do Brasil e à retomada do emprego. É isso que nós estamos defendendo aqui. Não se trata de inocentar ninguém, nem de esconder a responsabilidade de ninguém. O presidente terá o tempo em que provará ou será culpado por suas denúncias. O que nós estamos propondo é que nós façamos essa discussão ao fim do mandato do presidente e que nós possamos imediatamente trabalhar diuturnamente pela recuperação do Brasil para a volta ao pleno emprego.
Deputado Léo de Brito, sua análise, o plenário continua as votações e no sentido do que disse o deputado Júlio Lopes, as reformas, o senhor acha que tem condições de continuar a discussão delas por enquanto? Primeiro, em relação ao plenário, nós vamos continuar o trabalho de obstrução como fizemos ontem, porque nós entendemos que não existe normalidade. Essa normalidade aqui apresentada pela base do governo, ela não existe. Nós temos um presidente pela primeira vez denunciado por crime comum. E isso não é qualquer coisa. A população não entende que o Brasil é um país grande, um país que tem tudo para crescer. Nós tivemos uma depressão nos últimos 2 anos, mas é um gigante que tem uma economia forte. Nós acreditamos nisso e a população entende que é necessário legitimidade. Não dá para a gente ter um presidente da República com condições morais como nós temos hoje o atual presidente da República. Tanto é que as ruas estão dizendo, mais de 80% da população hoje quer diretas já para a presidência da República, que é um presidente que tenha legitimidade. Não dá para continuar a agenda de reformas, não dá para fazer uma agenda de reformas com o presidente numa situação como essa. O povo não está aguentando tanta notícia ruim e a imagem do Brasil fora. Ficou muito claro, essa viagem que o presidente da República fez à Noruega e à Rússia demonstrou que o Brasil está de joelhos. O Brasil hoje não tem condições morais, inclusive, de fazer uma agenda internacional que é fundamental, deputado, inclusive para a economia do país. Deputado Léo de Brito, deputado Júlio Lopes, obrigada pela participação de vocês com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.